Quantas vezes você já se viu dando desculpas para não fazer aquilo que precisa ser feito? Quantas vezes você já falou para si mesmo que dessa vez vai ser diferente, mas não cumpriu a sua promessa? É como se existisse um inimigo invisível sabotando os seus sonhos, te impedindo de dar passos rumo àquilo que você deseja. E a pergunta que a gente faz é: por que nós fazemos isso? Essa resposta, ela é simples, mas ela não é fácil de ser aceita. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com você. Eu sou Cláudia Fernandes, hipnoterapeuta e estudiosa da física quântica, e que bom ter você aqui no canal com lucidez. E desde já eu já peço para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a disseminar esse conhecimento. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Por que você trata muito melhor o outro do que a si mesmo? Muitas vezes é fácil cuidar daquilo que é do outro, olhar para a necessidade do outro, do que olhar para a gente mesmo. E sabe como é que isso se manifesta? Na autossabotagem. Nós temos a tendência de culpar tudo que é externo a nós pelo caos que a nossa vida se tornou. Mas no fundo a gente sabe da verdade, a gente se conhece. A gente conhece cada mentira que a gente contou, cada desculpa que a gente deu pra gente mesmo e para os outros. Cada promessa quebrada, cada pensamento mesquinho que passou pela nossa cabeça. A gente tem acesso a todo tempo àquele nosso lado que não é tão bonito assim. E sim, todos nós temos esse lado. Só que existe algo mais profundo acontecendo. Lá no fundo, lá no seu inconsciente, você se culpa por isso. E essa parte acredita que você não merece cuidado, que você não é digno de respeito. E é justamente aí que a autossabotagem começa a comandar a sua vida. E assim, de forma quase imperceptível, você vai se tornando a cuidadora ou cuidador do outro. Cuidador do seu marido, da sua esposa, do amigo. Aquele que resolve todos os problemas dos outros, menos os seus. Só que é preciso falar, ser a boazinha, ser o bonzinho, não é nenhuma virtude, mas sim uma violência contra você. Porque esse papel ele só vem acompanhado de uma validação imediata. Geralmente quando as pessoas falam assim para você: eu não sei o que seria de mim sem você. Você sempre me ajuda, você sempre aparece para me socorrer. E aí você vai virando muleta dessas pessoas. E o seu valor começa a ser medido pelo quanto você se sacrifica pelo outro. Só que isso não é amor, é autoabandono. É uma camuflagem para sua autossabotagem. E eu sei que dói enxergar isso porque a validação cega. Só que esse sacrifício, ele vai matando a sua alma. Vai matando um pouco do seu tempo, vai matando a sua energia e também o seu tempo. Você vai se tornando a salvadora, o salvador de todos, menos de si. É como aquela psicóloga, aquela terapeuta que não cuida da sua própria mente. A gente vai aplicando essa lógica para todo mundo, menos para nós mesmos. E no fundo isso só revela uma única coisa: a falta de amor próprio. Só que para não doer tanto, ela se esconde atrás da máscara do altruísmo, da empatia. E pior que a gente realmente acredita que pelo fato da gente estar indo para uma academia, estar indo para um salão, tá saindo às vezes com os amigos e a gente tá cuidando de si. E isso sim é necessário, é bom. Mas isso não é cuidar de si, isso é só um alívio imediato. O cuidar de si ele vai muito além disso. E talvez você não se identifique como um cuidador ou cuidadora de alguém, mas talvez esteja te faltando uma outra coisa. Nós adultos precisamos ser pai e mãe de nós mesmos. Ser aquela vozinha que lembra pra gente que é para dormir mais cedo, dormir melhor, se alimentar melhor. Ser aquela voz que diz que a gente precisa fazer as coisas pra gente e não pros outros. E cuidar de si não é nenhum luxo, é disciplina. É escolher hoje o que a sua versão de amanhã vai te agradecer. É responsabilidade consigo mesmo, é colocar limites, é manter a sua palavra primeiro com você mesmo e depois com os outros. E eu sei que nada disso é fácil. Eu mesmo que me trabalho quase que diariamente para não cair nessa armadilha da autossabotagem, porque sempre vem aquela vozinha para dizer: larga isso daí, não segue, isso daí é muito grande para ti, você não consegue. E é justamente nesse ponto que muita gente para. Mas vai ser exatamente aqui que começa a sua virada. A maioria desses pensamentos que te sabotam, eles não são seus e nunca foram. Nós somos como uma antena parabólica, captando não somente o que é bom para nós, a gente capta também o lixo mental de
muitas pessoas, de todas as pessoas ao nosso redor. E essa voz que te diz você não consegue, ela pode vir de alguém lá da sua infância, do pai, da mãe, de uma professora, de uma tia, de um amiguinho querido, mas também pode vir de alguém que você nem sabe quem é, mas não é sua. Então, como se livrar disso? Se livrar dessas vozes que parecem mais que atacam a gente, fazendo pergunta: a quem pertence isso? Essa simples pergunta, ela é poderosa, porque ela quebra a identificação, ela te lembra que você não é o seu pensamento. E quando eu escuto essa voz, porque eu escuto essa voz de sabotagem, eu já falo de imediato, e eu falo às vezes até alto: isso não é meu. E parece assim que imediatamente tudo vai ficando mais leve, porque é como se eu devolvesse esse pensamento para quem pertence. Por isso que é muito bom se lembrar que tudo realmente é energia. Então, da próxima vez que você se pegar com essas vozes, com esses pensamentos, esses auto-julgamentos, você para e observa e diz: espera lá, de quem que é isso? Né? De quem pertence isso? Isso não é meu, isso é só um ponto de vista e eu não sei de quem é, mas não é meu. E na mesma hora você sente como se um peso estivesse saindo de você, aquilo ali vai se dissolvendo, porque você sabe que aquilo ali é apenas um ponto de vista, é apenas uma opinião, é apenas um pensamento que sei lá de quem chegou ali, e se é ponto de vista, se é pensamento, ele pode ser mudado. Esse é o início de uma grande disciplina consigo mesmo. E mesmo que você seja daquelas pessoas excessivamente céticas, não pergunte para ninguém, pergunte para si mesmo. Ou pergunte para o seu Deus, para o seu eu superior, para a sua centelha divina, ou para aquilo que você realmente acredita. Saiba que isso é um ato de extremo cuidado consigo mesmo, teu espaço íntimo, silencioso e só seu. E isso pode ser sim muito difícil no começo. Eu levei tempo para conseguir fazer essa prática, mas vá para um espaço, se tranque no quarto, fique em silêncio, se afaste de qualquer tipo de barulho, vá para a natureza, mas comece a ir estreitando essa conexão. Porque muitas vezes essa conexão ela não vem não porque você não seja capaz, mas sim porque você está sobrecarregado de coisas que não são suas. Então agora você começa a compreender o porquê você muitas vezes não consegue fazer muita coisa por si. Que não é preguiça, não é incapacidade. É porque não dá para plantar nada em um terreno cheio de entulhos. Porque a sua mente sobrecarregada, cheia de ideias, cheia de pensamentos que não são seus, não é um terreno fértil para plantar alguma coisa. Mas quando você começa a se perguntar, quando você se dá conta que esses pensamentos, que a maioria desses entulhos, eles não são seus, então surge um novo espaço, um terreno fértil onde finalmente você vai poder plantar o que é seu. E aí você começa também a olhar mais para si, se tornar uma pessoa mais lúcida, uma nova versão mesmo, e uma pessoa capaz de construir coisas novas para o seu próprio mundo. Eu espero realmente que esse conteúdo de alguma forma ajude você como me ajudou.